Pessoal, vamos resolver as questões agora de administração financeira orçamentária, a famosa AFO, ok? Vamos começar com o PPA. A primeira questão vai falar que, apesar de ser um importante instrumento do governo, o PPA, né, é importante instrumento do governo, ok, para organizar e viabilizar as finanças públicas, ok, organiza a cada 4 anos, perfeito. O PPA não tem previsão constitucional, ele tem previsão constitucional, ele está previsto lá no artigo 165 da Constituição Federal. Vamos ver? Artigo 165 vai falar que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA. E lá no seu parágrafo 1º, que vai falar que a lei que instituir o PPA estabelecerá de forma regionalizada o DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Federal para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas de programas de duração continuada. Então, previsão sim constitucional, portanto a questão está incorreta. Questão 2. O PPA contempla um conjunto de políticas públicas. Então lá vai estar previsto as políticas de saúde, educação, cultura, sim, do governo por um período de 4 anos. A gente viu que o PPA é de 4 anos, correto, para viabilizar as metas. Então eu faço a previsão no PPA e temos as metas, tanto na própria definição do PPA, que tem lá que a lei que instituir o PPA vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal para despesas de capital e outras áreas decorrentes, ou seja, vai trazer as diretrizes, os objetivos e as metas para o governo. E aí depois a gente vai ver lá na LDO que vai ter o que? As metas e as prioridades que vão ser viabilizadas. Então vai ver aqui fatiando o PPA para incluir aonde? Na LOA, que vai ser a execução vai viabilizar a execução da política pública, ok? Então, corretinha a questão. Então é um conjunto sim de políticas públicas, vão estar previstos no plano plurianual e ele tem duração de 4 anos e é um caminho sim para viabilizar essas metas aí, que são aí a consecução, as etapas que serão previstas aí as políticas públicas. Então veja, o PPA é um instrumento, está previsto lá no site, ó, veja que eles tiraram do site do planejamento a questão. Então o PPA é um instrumento previsto no artigo 165, destinado para organizar e viabilizar a ação pública, com vista a cumprir os fundamentos e os objetivos da República, ou seja, o que está previsto na Constituição Federal, exemplo lá para erradicar a pobreza. Então, para erradicar a pobreza vai estar previsto aí algum plano aí no planejamento, alguma política relacionada a isso, por exemplo, o Bolsa Família. Por meio dele é declarado um conjunto de políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas, ok? Então, a definição do PPA aqui, ó, vai ser estabelecido de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal. Questão número 3, a duração do PPA. Então aí a respeito do PPA, o PPA tem a duração de 4 anos, ok. Coincidirá com os 4 anos do mandato do Presidente da República. Isso aqui é questão recorrente em prova. O CESP adora dizer que coincide e não coincide. O mandato presidencial, ele inicia-se, são de 4 anos, vamos colocar aqui, ó, vamos pôr aqui, mandato presidencial, vamos dizer que é 1, e aqui o mandato 2, certo? Então aqui tem 1, 2, 3, 4 anos, 1, 2, 3, 4 anos. Aqui começa o PPA e aqui termina o PPA. Então veja, ele vai iniciar no 2º ano do mandato e vai terminar no final do 1º ano do mandato do presidente subsequente. Para que isso? A ideia é que ocorra a continuidade das políticas públicas que estão previstas no PPA, ok? Então a ideia é que quando o governo chegue, já tem o PPA para quê?
para que ele dê continuidade e não tenha descontinuidade das políticas públicas, e ele tem aí o tempo hábil, que é até dia 30 de agosto aí, para construir o seu PPA, que vai ter início no seu segundo ano do mandato, segundo ano de mandato, que é aqui, ok? Então veja, lá no artigo 35 da DCT, que vai falar que o PPA, o projeto de PPA, para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes, que é 30 de agosto, do encerramento do primeiro exercício financeiro, devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, que é 22 de dezembro. Então, o erro da questão é aqui que não coincide. O 4. No PPA devem-se discriminar os programas temáticos. Então veja, por esfera orçamentária. Então, os programas temáticos, eles não são discriminados por esfera orçamentária. O que é esfera orçamentária? Então lá eu tenho o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Ele não vai estar discriminado, os programas temáticos, por esfera orçamentária. Por que não vai estar discriminado por esfera? Porque ele vai além de uma esfera, ele pode englobar duas esferas. Então, quando ele engloba duas esferas, então ele é maior que uma esfera orçamentária. Então, por isso que não devem se discriminar os programas temáticos por esfera. Então, significa que, em outras palavras, programas temáticos são maiores do que as esferas orçamentárias. Eles perpassam, ou seja, passam de um para o outro, eles têm uma maior amplitude, vamos dizer assim, que uma esfera orçamentária, perfeito? Então, por isso que não são discriminados por esfera orçamentária. Então, eles não são discriminados por esfera orçamentária por serem maiores do que as esferas orçamentárias aí. Então, veja, eles são segregados, então os programas temáticos são segregados nas esferas fiscal, na Seguridade Social e na esfera de investimento de empresas estatais. Então, são segregados e não são discriminados. O programa temático não é discriminado em uma esfera apenas, ok? Não sei se você entendeu, não quero que você confunda discriminar no sentido de detalhar um pedaço dele, não. O CESP tentou trazer o discriminados que na forma de abarcados dentro de uma esfera apenas, ok? Questão, então aqui o gabarito está errado, ok? Questão 5. A lei que estabelece o PPA no estado do Piauí para o quadriênio 2012-2015 prevê inclusão, exclusão ou alteração de programas de governo durante a vigência do plano. Aqui eu trouxe essa questão porque pode cair no GDF, pode cair em qualquer outro estado e a lógica vai ser a mesma. A lógica está prevista onde? Na Constituição Federal de 1988. Qual é a lógica? Eu tenho um plano plurianual, que são de 4 anos, que eu faço o quê? Eu faço uma projeção de governo, mas nem por isso, obviamente, ele vai ser algo rígido, algo que não contemple aí uma exclusão de uma política pública, por exemplo, ok? Então eu posso, no decorrer da execução do plano, eu posso então incluir novas políticas públicas, eu posso excluí-las ou então alterá-las. Então, para pensar sempre no aperfeiçoamento do serviço público, então eu posso sim estar alterando aí os programas que estão previstos aí no meu PPA, ok? Então, a questão está prever, eu ia falar que está errado.
Então prevê sim, então a questão está correta. Questão sexta. O valor global dos programas constantes no meu PPA compreende os recursos do orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e deve ser especificado para cada ano de execução do plano. O que está errado aqui? Se eu estou falando de valor global dos programas que estão constantes no meu PPA, ele vai ter o valor global, mas não estão especificados para cada ano, ok? Porque imagina o seguinte, o PPA, eu tenho o meu PPA aqui e vai ter a minha LDO. A LDO quem vai vir aqui tirar o que? As metas e as prioridades que vão ser incluídas aonde? Na LOA. Quando ele faz isso, aí que ele vem aqui para definir o que vai ser feito de forma anual. Então vai ter a LOA 1, a LOA 2, a LOA 3 e a LOA 4. Quem vai definir o que vai entrar em cada LOA não é o que está previsto no PPA, mas sim são as respectivas LDO, são leis de diretrizes orçamentárias aí relativas aos exercícios correspondentes, ok? Então, o que está errado aqui? O PPA ele tem recursos do orçamento fiscal, da Seguridade Social, ok? E ainda tem do investimento das empresas estatais e deve ser especificado para cada ano, isso não. Então não tem esse valor global especificado para cada ano. Então veja, o valor global está previsto lá na lei que define o PPA, a lei do PPA, perdão, que define o valor global, indica uma estimativa de recursos orçamentários necessária à consecução dos objetivos, segregando as esferas fiscal, seguridade social e investimento das empresas estatais com as respectivas categorias econômicas dos recursos e de outras fontes. Aí continuando lá no artigo 9º, ele vai falar que o valor global dos programas, as metas e os enunciados dos objetivos não constituem em limites a programação e a execução de despesas expressas em leis orçamentárias e nas que as modifiquem. Então, não constituem limites à programação, então não estão previstos no meu PPA. Questão então aqui o que estava errado deve ser especificado. Questão número 7. O PPA ele possui uma duração de 4 anos, ok? Com a vigência até o final do mandato presidencial subsequente? Não, até o final do primeiro ano do mandato presidencial subsequente, não até o final do mandato presidencial subsequente, senão seria dos próximos 4 anos e abarcar todo o mandato presidencial subsequente, significaria dizer que o próximo presidente não teria como implementar as políticas públicas que ele se prontificou com o seu eleitorado durante ali no período eleitoral, ok? Então não tem sentido. Então o que ele errou aqui é até o final, não é até o final, até o final do primeiro mandato. Então veja, artigo 35 novamente, da DCT. O PPA, então o projeto PPA, né, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até dia 30 de agosto ou até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, ou seja, em 2019, então ocorre. Então vai ocorrer o que? O encaminhamento do PPA e depois é devolvido até o encerramento da sessão legislativa, que ocorre dia 22 de dezembro. Ok? Aqui 4 meses, pode cair na prova até 30 de agosto, também tá certo.
Então, o que estava errado aqui até o final do mandato presidencial? Então, até o final do primeiro ano do mandato presidencial subsequente. De acordo com a Constituição Federal, os planos, os programas nacionais, regionais e setoriais devem ser elaborados em consonância com o PPA. Perfeito, é o que está previsto na Constituição Federal e são apreciados aí também pelo Congresso Nacional, correto? Devido à sua relação com o PPA, os programas nacionais, regionais e setoriais não podem ter duração superior a 4 anos. Resposta errado. Eles têm aí período decenal, por exemplo, a educação, a cultura, são planos nacionais Plano Nacional de Educação tem 10 anos de duração. Ainda que ele tenha 10 anos de duração, ele tem que ser compatível com o PPA. Isso daí, inclusive, é alvo de discussão, críticas aí de estudiosos da matéria, dizendo que como que um plano de 10 anos vai ter que ser compatível com algo de 4 anos que nem sequer existe ainda, entendeu? Mas a regra está prevista na Constituição Federal e há uma previsão na própria Constituição Federal para que ocorra o que? Uma lei complementar que vai estipular alguns critérios a respeito disso também, que mais que essa lei, ela é a lei que ela vai orientar a elaboração do conteúdo do PPA. Ela não foi ainda instituída. Então temos essa incompatibilidade porque um plano nacional de educação, como já falei, de 10 anos, ele vai ter que ser compatível sempre com o PPA, que vai existir ainda, ok? Mas tá assim, cai na prova, tem que ser compatível, ponto final. Então, ó, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição Federal serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional, ponto final. É isso que tem que levar para a tua prova. O PPA, o período do PPA coincide com o mandato do chefe do executivo? A gente já viu que não. Então a questão é muito recorrente em prova aí. Questão 10. Em virtude das fortes diferenças regionais existentes no país, a Constituição impôs a regionalização do PPA com base na divisão tradicional das 5 regiões brasileiras. Então ele está falando que lá que está previsto lá na Constituição, que diz que a lei que instituir o PPA estabelecerão de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. Então aquela regionalizada que ele está dizendo que aquela região que está previsto para o PPA, ela tem por base a divisão tradicional lá das 5 regiões, norte, sul, norte, sul, sudeste, centro-oeste. Então norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Essas 5, 2, 3, 4, 5. Essas 5 regiões ele está falando que é com base nisto daqui. Resposta não, ok? Por que que não? Então ela não se refere à divisão tradicional das 5 regiões, porque vai ter casos específicos que poderão ser aplicados recortes mais adequados aí para o tratamento de determinadas políticas públicas, ok? Então pode ser, por exemplo, tem uma epidemia lá que vai pegar parte do centro-oeste com parte do sudeste, vamos supor. Então eu não vou fazer um recorte de uma região tradicional, mas vou fazer recortes de determinadas regiões maiores ou menores aí com as regiões com a divisão tradicional, para que atenda aí essas políticas públicas aí, certo? Então pode ser por bioma, por exemplo, um bioma ele faz um recorte distinto, por exemplo, do que uma região tradicional aí prevista aí pelo IBGE, beleza? Então, errado. E assim a gente termina aí nossa bateria de exercícios e vamos para a próxima.